em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, fluindo e vindo infinito. Se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo. E agora há tanta vida lá fora, e aqui dentro sempre como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, fluindo e vindo infinito. Que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo.
seis retas, é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão eu me dou uma luva. E se faço chover com dois escuros tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul de papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto o barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e no círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá no fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Com um lápis em torno da mão eu me dou uma luva que descolorirá. Sol que nasce e a criança que sorri, sentindo a brisa fresca da manhã que está aqui. Os pássaros que cantam em um hino de amor, e eu sinto a presença do Senhor. Verdes campos no horizonte, o sol que brilha, a natureza em festa, onde tu
borboletas passam, fazendo o ar cheio de cor, e eu sinto a presença do Senhor. A felicidade existe, basta querer encontrar, vivendo com muito amor, fazendo a paz reinar. A felicidade existe, basta querer encontrar, vivendo com muito amor, fazendo a paz reinar. Dar sempre um sorriso iluminando a cada instante, chamar para bem perto um irmão que é tão distante, levar todos os dias uma mensagem de amor, é sentir a presença do Senhor. A felicidade existe, basta querer encontrar, vivendo com muito amor, fazendo a paz reinar. A felicidade existe, basta querer encontrar, vivendo com muito amor, fazendo a paz reinar. Em minha escuridão, perdido estava na dor, na solidão. Meu irmão vento, irmãzinha água,
Uma ótima noite para todos nós. Alegria renovada em termos todos vocês aqui. Queremos saudar os que estão nos visitando pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Tenhamos uma noite aí bastante produtiva a nível de reflexão. Está a cargo da nossa querida Alcione Andrés Lopes, da cidade de Juiz de Fora, Centro Espírita Amor ao Próximo. E dando continuidade à nossa 25ª Feira do Livro Espírita, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a sua proteção, o amparo, agradecendo também as presenças espirituais, os amigos que nos visitam, nos abraçando. Nos recordamos de vários companheiros que labutaram conosco aí nessa feira. Nosso querido João Batista, que hoje estaria completando mais uma primavera. Paulo Silva e tantos outros irmãos. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, iniciando os nossos trabalhos, rogando o amparo, a proteção, a força e a coragem para prosseguirmos na jornada. Abençoe a todos nós que aqui estamos, Senhor, do plano físico, do plano espiritual, bem como aos nossos irmãos que por razões justas não puderam estar conosco, que onde estiverem possam receber essas vibrações que sentimos nesta hora. Envolva a nossa companheira Alcione para que ela seja, como sempre, a transmissora fiel da Tua mensagem. Que os nossos corações estejam abertos para que ela possa produzir os frutos sazonados, nos alimentando, nos dando o norte seguro para continuarmos na nossa jornada. Tendo a certeza, Senhor, do Teu amor nos envolver nesta hora, das presenças espirituais que nos abraçam e comungam conosco desse momento tão especial, nós pedimos a permissão para iniciar os nossos trabalhos, rogando que a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, aqueles e aquelas que nós não tivemos oportunidade de abraçar, sintam-se carinhosamente abraçados. Talvez vocês possam imaginar, talvez não. A alegria que sentimos em poder compartilhar com vocês esses momentos na noite de hoje. Aqui tem um monte de gente chorona. Já estou vendo por aí. Essa emoção gostosa que a gente não consegue segurar lá dentro e acaba saindo na forma de lágrimas que escorrem muito suavemente, né? Mas como se fossem gotinhas de luz. Essa luz que está lá dentro da gente, de gratidão a Deus, a Francisco, a espiritualidade amiga, a todos que colaboraram de uma forma ou de outra para estarmos aqui. E quando a gente fala todos, nós estamos falando também até no motorista do ônibus que nos trouxe até aqui. Houve um problema aí na estrada, né? Uma carreta impediu o tráfego normal dos veículos e a gente ficou parada na estrada, né? Mais de hora. Entramos em contato com o Aramis, dizendo: ô Aramis, fala com o Marquinho que a coisa está parada aqui na estrada. Ninguém fala nada, ninguém informa nada, não sei se vai dar tempo de chegar, talvez seja prudente providenciar aí um substituto, né? Mas o meu coração estava assim apertado. Ah, meu Deus, será que não vai dar para eu chegar? Queria tanto ver o povo, abraçar o povo. E aí tinha um senhor do meu lado, ele falou assim: a senhora está indo para Barbacena? Eu falei: não, eu vou para Santos Dumont. Tenho um compromisso em Santos Dumont.
Aí ele falou assim, Ih, pode esquecer, que hora que é o compromisso da senhora? Muito amigo, que hora que é o compromisso da senhora? Eu falei assim, eu tenho que estar lá às 6h30, era para eu estar às 5h30 porque eu tinha outra coisa para fazer aqui, né, Aramis? Mas se eu estiver lá às 6h30, tá bom. Ih, hoje eu só vou chegar em Barbacena lá pela meia-noite. Então, aí eu olhei para ele assim, sabe? Me deu uma vontade de chorar, gente. Mas o que aconteceu? Eu olhei para o lado, para ele não perceber que, né, eu estava assim emocionada, e vi uma lua, linda lua, né? Embora um pouco assim embaçada, estava aquela lua. Aí eu falei assim, Senhor, me faz chegar no Ceifa de alguma forma. Se eu tiver que ficar dentro do ônibus algumas horas, que eu chegue ao Ceifa em espírito, que eu possa me transportar até lá, abraçar o povo. Vocês não vão acreditar, vocês vão falar assim, a senhora está ficando velha, quanto mais velha, mais mentirosa. Mas não é não, gente. Eu olhei para a lua, o que eu vi na lua? Vocês lembram daquele filme do ET? Né, que no final ele pede para ir para casa, né, ele apontava aquele dedo e falava home, home. Né? Eu vi aquela bicicleta passando, aquele menino passando, aquela sombra na lua, eu falei, sou eu chegando no Ceifa, eu vou chegar lá. E não é que poucos minutos depois o ônibus começou a andar? Vocês estão rindo, mas é verdade. Eu vi, a minha imaginação viu, né? Mas a gente tem certeza que todos vocês também, e a nossa sala aqui está repleta de amigos dos dois planos da vida, que fizeram esse esforço para chegar aqui. Talvez tenham tido algumas dificuldades, alguns impedimentos durante o dia, mas estão aqui. Vocês vão entender direitinho o que a gente está falando. Né? E vão registrar o quanto é importante para a gente guardarmos fidelidade à verdade que já conseguimos amealhar, a certeza nesse amor infinito que Jesus tem por nós e que se manifesta no amparo dos amigos espirituais que nos sustentam nessa jornada, às vezes um pouco complicada, desafiadora. Quando a gente estava pensando num tema para trazer nessa feira do livro, imaginamos assim, tem que ser alguma coisa ligada a livro, né? Se é feira de livro, né? Vou procurar alguma coisa que valorize a questão do livro, que muitas pessoas hoje acham que é uma coisa que vai cair de moda, pelo menos o livro de papel, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Né? O livro é muito mais do que essa representação em papel de mensagens extraordinárias, mensagens libertadoras, que é desse livro que a gente está falando, o bom livro. Né? E a gente, pensando num tema, como fazemos sempre, nós nos recolhemos, fomos orar, pedir à espiritualidade que nos desse uma ideia do que poderia, né, o que poderíamos estudar, concatenar as ideias e trazer para vocês. E aí começaram a aparecer umas passagens do Evangelho, passar pela nossa cabeça, algumas passagens. E nós selecionamos algumas delas.
Vocês conhecem muitas passagens do Evangelho que falam em verdade, né? Essa palavra verdade é uma das palavras mais citadas nos Evangelhos, no Novo Testamento. No Velho Testamento também, mas nós nos fixamos no Novo. Lá em João, capítulo 14, no versículo ou verso 6, tem aquela frase em que Jesus se afirma como caminho, verdade e vida. Vocês são lembrados. Caminho que leva ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas traduções dizem, eu sou o caminho da verdade e da vida, né? Nós preferimos assim, caminho, verdade e vida. Vocês guardem essas passagens que depois a gente vai comentando. Em Mateus, no capítulo 27, verso 11, quando, diante de Pilatos, Jesus estava ali diante de Pilatos, né, no julgamento, Pilatos pergunta se ele era rei dos judeus. O que Jesus respondeu? A gente achava que Jesus ia ficar quieto, né? Porque ele estava ali, né? Ele estava sendo julgado por ter se afirmado, né? Como enviado do Pai, né? E os fariseus, os publicanos, estavam bravos com ele porque ele se dizia rei e queriam colocar ele contra ali Pilatos, contra Roma, né? Dizendo que ele queria tomar o lugar do imperador romano, se dizendo rei dos judeus, quando o rei seria, né? Pertenceria o reinado sobre os judeus, ele pertenceria ao imperador romano, né? O que Jesus fala? Vós o dizeis. Então ele fala para Pilatos, eu sei que está falando que eu sou o rei dos judeus. Ele não se afirmou como rei dos judeus. Mas ele também não desmentiu Pilatos, porque Pilatos havia sido informado que ele dissera isso, se afirmara rei dos judeus. Essa questão aí, ela é instigante, ela é muito interessante. Por que Jesus deu essa resposta? Porque talvez era aquilo que Pilatos podia absorver naquele momento. Não adiantava Jesus querer explicar nada naquele momento para Pilatos. Tanto que quando Pilatos pergunta para ele, né, o que é verdade, também lá, durante o julgamento, Jesus fica calado, não fala nada, absolutamente nada. Em João, no capítulo 18, é aquilo que nós acabamos de falar. Jesus se cala ante a pergunta de Pilatos sobre o que era a verdade. Não seria o caso de Jesus explicar, como ele sempre fazia, em poucas palavras, dar um conceito de verdade, né? Estaria até ajudando, esclarecendo Pilatos, mas o Senhor se cala. Nós temos um benfeitor espiritual, nosso querido irmão William, que em uma de suas mensagens lá para o Centro Espírita Amor ao Próximo, quando eu falo nós temos, é benfeitor da casa que nós frequentamos, né? Nós não temos um benfeitor particular, não. É o benfeitor da casa, né? Porque ele diz que nós temos 4 pilares para nos mantermos equilibrados e perseverantes na jornada evolutiva. Silêncio, prece
e perseverança no trabalho com alegria. Silêncio, prece, trabalho perseverante e alegria. Ele disse: se a gente conseguir se sustentar nesses 4 pilares, nós alcançaremos o final da nossa programação para a existência. E sempre que a gente volta a esse assunto, grupo de estudo, a gente tem alguma coisa para discutir em relação a esse silêncio. Mas será que o silêncio não é uma coisa que é uma maneira da gente não criar caso, de ser omisso? Mas Jesus nunca foi omisso. No entanto, quando Pilatos te pergunta o que é a verdade, ele se cala. O que significa esse silêncio de Jesus nesse momento? O que significa que nós já estudamos várias vezes o que o irmão William quis dizer quando ele fala que o silêncio é um pilar, né? Aí nós encontramos há pouco tempo também uma afirmativa de um expositor espírita, ele dizendo que não vale a pena a gente discutir com pessoas que gostam de discutir e que gostam de impor as suas ideias. Por quê? Se nós somos fiéis àquilo que nós falamos, que nós acreditamos e agimos, se a nossa atitude não é capaz de convencer o outro, as nossas palavras muito menos. Então a coisa vira um bate-boca. Então é preferível mesmo silenciar, né? E finalmente, ainda em João, também no capítulo 14, verso 26, quando encontramos a promessa do Consolador, que viria no tempo adequado para restaurar e ampliar a verdade. Aí a gente já começa a pensar assim, não sei se já perguntaram para vocês, alguma vez alguém perguntou, por que você é espírita? Por que você acredita no espiritismo? O que o espiritismo tem que te faz acreditar assim, ter fé? Por que não outra coisa? Né? E aí a gente fala assim, é a revelação da verdade. Não é isso? O Espiritismo Consolador não é a terceira revelação? A primeira é a justiça, com Moisés, a segunda é o amor, com Jesus, e a terceira é a verdade, com a doutrina espírita. Então, para nós, doutrina espírita é parcela da verdade que nos é trazida pela revelação, pelos espíritos, cuja falange é também conhecida como espírito da verdade, né? Que uns dizem ser o próprio Jesus, outros dizem que é uma falange coordenada por Jesus. Então nós vamos nos basear nessas passagens, essas 4 aí, para a gente conversar sobre essa questão da verdade. O que é verdade para nós? A que tipo de verdade? É que verdade nós somos fiéis, nós buscamos vivenciar o que chamamos de verdade. Aí vamos fazer 3 reflexões. E a primeira reflexão, vamos ver se vocês concordam com o que nós tiramos da bibliografia consultada. Todos vocês sabem isso, está aí. Jesus é um espírito puro. O que é um espírito puro? É aquele espírito que terminou a sua evolução? Não, né? Existem espíritos superiores a Jesus, só que nós nem conseguimos imaginar. Nós não conseguimos entender nem Jesus, né? Mas Jesus é o espírito mais puro, mais evoluído que nós, de que temos conhecimento,
ele alcançou o máximo de virtudes, né, que nós somos capazes de entender. Ele é a personificação da verdade que nós conseguimos absorver ou compreender. Quando ele fala que eu e o Pai somos um, ele não está querendo dizer que ele é Deus. Ele é o Espírito mais puro, mais perfeito, mas ele não é 100% perfeito, ou totalmente, ou absolutamente perfeito, porque o absoluto é apenas Deus. Todos nós caminhamos para a perfeição, mas no nosso estágio, Jesus é o mais perfeito. Por isso mesmo, ele é o diretor espiritual do nosso planeta. Não foi eleito por votação não, viu, gente? Nossa, foi escolhido pelo Pai, tá? Ele é encarregado, foi encarregado, não só de organizar a vida, ele não criou a vida. Ele organizou a vida, e aí vocês vão ler lá o A Caminho da Luz, que é uma beleza, né? Quando a terra estava preparada, essa morada linda que Jesus preparou para nós, né? Com recursos infinitos para a nossa evolução. Aí vem o protoplasma, né? Aquela geleia que vem do alto e cai nos mares, e aí a vida brota do mar, né? A vida que vem de Deus, que nós não sabemos imaginar de onde que veio, como é que veio, nós sabemos, né, descrever, seguindo Emmanuel. E aí Jesus é responsável por orientar e amparar as ovelhas, que somos nós, as criaturas a Ele confiadas pelo Pai, encaminhando-as à perfeição relativa que todos nos destinamos através do conhecimento e integração com as leis divinas. Então essa é a função de Jesus. Ele preparou a nossa morada planetária com todos os recursos e as suas legiões de trabalhadores divinos e recebeu então as ovelhas, espíritos vinculados à terra, ou espíritos da terra, mas também, como os mundos são solidários entre si, espíritos de outros mundos para também evoluírem na Terra, ou espíritos mais atrasados com a oportunidade de conviver conosco enquanto estávamos no estágio também bem primitivo, como está recebendo agora, e já recebeu antes, espíritos de outras moradas mais evoluídas. Vocês concordam com isso aí? Com essa primeira reflexão? Alguém gostaria de ajudar a ir acrescentando alguma? Certamente vai enriquecer. A segunda reflexão é essa aí. O progresso é lei divina e se faz em etapas, no tempo sem fim. A nossa perfeição ela é sempre relativa. Quando a gente conquista uma virtude, outra se nos apresenta. E é também, o progresso ele é individual, é intransferível. Isso aí que é o mais difícil de aceitar. Sobretudo quando se trata de pessoas queridas ao nosso coração. Nossos filhos, nossos netos, companheiros, amigos, né? Que estão lutando por evoluir, às vezes passando por provas acerbas. E a gente fala assim, podia dividir comigo, Senhor, passa para mim. Eu sou forte, eu aguento, mas poupa ele um bocadinho.
A gente pode ajudar, né? Mas não podemos tirar do outro o direito dele construir o seu destino. Progresso é individual e intransferível. E a terceira reflexão. A escolha e aceitação do conhecimento espírita para nos orientar e sustentar os passos na jornada evolutiva não se impõe. Há poucos dias, eu não sei se vocês ouviram essa palestra, eu não ouvi, não conheço. Uma amiga nossa, que trabalhou muito tempo com a gente na evangelização, ela nos ligou e falou assim: Alcione, hoje eu estou tão desalentada, porque eu ouvi a palestra, uma palestra de uma pessoa, de um expositor, e ele disse que o movimento espírita vai acabar. Em alguns anos não vai mais haver movimento espírita. Porque, aí ela perguntou assim, seus filhos são espíritas? Seus netos são espíritas? Na sua família tem uma continuidade? Porque ela sabe que eu, meu marido, né, a gente é espírita desde sempre, né? E eu já tenho um filho, neto, né? Ela falou assim, porque os meus não são não. Os meus não são não. Foram criados na escolinha, mas um está na Austrália, o outro está não sei aonde, está em Dubai, acho que é Dubai, né? Uma coisa assim. E lá não tem nada desses negócios de espiritismo, não. E ele está tão envolvido com a família, com as coisas dele. Aí eu ouvi isso e pensei assim, meu Deus do céu, os centros espíritas estão falindo de alguma forma, porque não tem jovens no centro espírita. Os jovens estão preocupados com tantas coisas. Será que ela perguntando, né? Será que todo aquele esforço que a gente fazia de evangelização da criança, não serviu para nada? A gente está passando a pergunta para vocês. Será que o movimento espírita vai acabar? Por que ela falou assim? Porque a gente vê outras religiões estão crescendo, os templos estão cheios. E o centro espírita não. Gostaria que ela estivesse aqui hoje para ver, numa noite fria dessa, aqui na Mantiqueira, o povo está tudo aqui. Pode ser que os jovens não estejam, mas aqueles jovens há mais tempo que não aguentariam uma noite como essa fria, né, São Miguel? Está aqui. Falando São Miguel, porque eu sou Miguel, né? Está quase da minha idade, né? Daqui a pouco ele me alcança, né, São Miguel? Será o que está acontecendo? Que mudanças são essas que às vezes nos podem dar uma impressão equivocada desse avanço do que chamamos de terceira revelação verdade ou doutrina espírita. É fácil ser espírita? Ser espírita de verdade? Aquele que é conhecido pela sua transformação moral, pelos esforços, é fácil? Não. Os tempos que nós vivemos, as circunstâncias que nós vivemos. Antigamente a gente, né, o nosso horizonte era muito limitado. Estávamos conversando com um jovem que está fazendo faculdade, e ele falou assim, senhor, você sabe que a minha turma tem 5 alunos só. Nós éramos 13 quando entramos, agora o povo foi desistindo. Eu falei assim, mas por quê? Né? Uma profissão tão bonita que ele escolheu. Eu falei assim, eu não sei, eu acho assim, o povo tem tanta coisa para fazer, tem tanto curso rápido, é uma tecnologia tão avançada, o povo está querendo ganhar dinheiro, está querendo ir para aqui, para ali, não tem muito tempo.
Não tem tempo nem de bater papo, de conversar, né? O mundo está diferente, não está, gente? Está diferente. Não é aquele mundo que, né, que o Marquinhos cantou aí pra gente, uma casinha branca, né, com varanda, né, um boizinho pastando lá no pasto. A gente ia com aquela canequinha de água lá no curral, tirava o leite da vaca, tomava o leitinho, né? Hoje tem rótulo para tudo. O leite não pode ter lactose, não pode ter mais não sei o quê, não pode ter mais o quê, as comidas não tem nada. Agora já estão fazendo carne sintética, né? Apareceu outro dia aí carne. Graças a Deus, né? Graças a Deus que vou parar de matar os bichinhos, né? Mas é muita coisa, o mundo está muito diferente. Será que a gente está fazendo uma leitura equivocada? Achando que determinadas situações que vão fatalmente conduzir ao progresso intelectual para abrigar esses espíritos evoluídos moralmente que estão vindo para cá, corpos mais sensíveis. Porque não é possível. Ou a gente acredita que Jesus é um diretor espiritual da Terra, que ele tem plano A, plano B, plano C, ele sabe o que ele está fazendo, ou a gente não acredita. E aí vem a doutrina espírita explicar por que a gente acredita. Mas a pessoa, né, a gente lida com pessoas, né, das igrejas evangélicas, igrejas reformadas, irmãos católicos, né? A gente conversa sobre religião, sempre conversamos sobre religião. E às vezes fala assim, a gente fala sobre reencarnação, né? Fala, principalmente quando tem esses desastres, aí pergunta assim, meu Deus, que tristeza, eu nem estou vendo televisão mais, todo dia morre gente, é criança, é uma guerra absurda, né? Será que o povo não aprende nada? Aí você vai falar em reencarnação, né? Que Deus não é Jesus e tal, as leis de Deus, fala assim, não sei. Aí a gente pensa lá no Pilatos, né? Por que Jesus ficou quieto, né? Adiantava ele falar com Pilatos alguma coisa? Então vamos para frente. Aí nós começamos a buscar as respostas. O item 619 do Livro dos Espíritos. Então vocês vão lá no Livro dos Espíritos, vão conversar sobre as leis naturais. Todos podem conhecer a lei divina. As leis de Deus estão aí, acessíveis a todos. A própria natureza, se você parar para observar, né? O progresso, você vê na natureza, não tem como você não enxergar que as coisas melhoraram. O mundo está melhor. O mundo moral talvez não tenha acompanhado a evolução intelectual. Mas também nós estamos recebendo muitos espíritos profundamente comprometidos com a retaguarda. Aqueles que querem levar vantagem em tudo. Mas a gente sabe por quê que isso está acontecendo, é a transição. Mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se realize. De um jeito ou de outro, nós vamos chegar lá. Quando Alcione, era pequena, meu pai gostava muito de falar, quando tinha que chamar a atenção da gente, às vezes a gente fazia uma arte, fazia uma coisa. Ele explicava por que não, falava assim, meu filho, comigo e com meu irmão. Vocês podem aprender de duas maneiras. Ou vocês escutam o papai, ou vocês vão dar a cabeçada na parede.
Mas uma hora a cabeça vai ter que abrir para a verdade entrar. Né? Ou vai pelo raciocínio, ou vai dar com a cabeça na parede. Até rachar e entrar. E qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? Qual? Jesus. É a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos, é essa. Jesus. Aí a gente volta lá na pergunta do Pilatos. Sois o rei dos judeus? E Jesus responde o quê? Você acha isso? Você está dizendo. Né? Era o que ele conseguia alcançar. Até porque Pilatos não tinha ideia dessa realeza divina que Jesus já construíra portas adentro da alma. Seguir Jesus. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando. Por que dizeis que sois meus discípulos se não fazeis o que vos mando? Ele perguntava assim, né? Ah, Senhor, essa identificação com as leis de Deus, particularmente a gente nem gosta de ficar falando em Deus, né? Deus isso, Deus aquilo, porque o nosso passado, nosso aprendizado religioso, sobretudo, personifica Deus, como se Deus fosse uma pessoa. A gente fala nas mãos de Deus, né? Deus dá isso, Deus dá aquilo. A gente fala para a criança, papai do céu está te vigiando. Aí ele pensa aquele criatura, né, de barba branca, de oine, lá de cima, numa nuvem escondida, ali espreitando. Né? Então a gente gosta de falar leis divinas, as leis divinas, até porque a gente não sabe o que é Deus, né? O que é Deus? O que é Deus? A causa primeira, inteligência suprema. E a graça de Deus, o que é? Ah, isso aí me foi dado pela graça de Deus. É de graça? Não é de graça. A graça de Deus são os recursos que Ele nos oferece para que nós possamos construir o nosso destino de seus filhos perfectíveis, herdeiros da perfeição. Então as oportunidades, mas eu estou no sofrimento sem fim aqui nessa casa aqui, nossa Senhora, ô que famíliazinha que me deram aqui, isso é graça de Deus, isso não é graça, isso é uma desgraça, né? Essa família que está aqui comigo. Mas a graça está exatamente aí, a oportunidade que Deus nos dá para que a gente se harmonize com aquelas criaturas ou a quem devemos alguma coisa, ou porque devemos a vida. Não necessariamente eu devo alguma coisa àquela criatura que convive comigo, é meu parente consanguíneo. Se eu sou uma pessoa impaciente, se eu sou uma pessoa autoritária, se eu sou uma pessoa arrogante, eu posso conviver com uma pessoa que me traz ali de canto chorado, para adquirir humildade. Não porque eu tenha, que eu deva isso a ela, aquela pessoa, mas porque eu preciso corrigir essa questão da arrogância, da impaciência, na pessoa daquela criatura. Né? O nosso querido Viana de Carvalho, através do Divaldo, nesse livro excelente dele, né, Atualidade do Pensamento Espírita, questão 14, ele corrobora aquilo que os espíritos disseram. A evolução é inevitável, porque faz parte dos mecanismos da vida. A nova era já começou nas mentes e nos corações que se vêm devotando ao bem e à verdade.
Ele não falou nos espíritas especificamente. É igual Kardec fala no homem de bem. Ele não fala no espírita exclusivo, ele fala o homem de bem. Então, todo coração que se devota ao bem e à verdade, no nosso caso de espíritas, a verdade são os ensinamentos espíritas. Todo esse processo, ou seja, evolução, no entanto, se dará no indivíduo de dentro para fora. Faltou um ezinho aí. Espontaneamente ou através de ocorrências afligentes, que o convidem a reflexões e mudanças de comportamento. Olha o meu paizinho aí. Você escuta o papai, você bate com a cabeça na parede. Se vocês não concordarem, discutam com o Viana. Eu concordo com ele. Emmanuel, nesse livro aqui, que é um livro, não é muito estudado, mas é um livro extraordinário de Emmanuel. Ele estuda a obra O Céu e o Inferno, da codificação. Jesus proclamou: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Não disse o mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião, quer dizer, nem tornou precisa, não marcou uma data exata, em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, ou seja, conhecida no geral por todos. Mas dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente: conhecereis. Quem quiser, conhece. Quem não quiser, não conhece. Mas a partir do momento que você conhece, pela pesquisa, pelo estudo, pelo trabalho, você evolui. Por que a gente, vocês podem estar pensando assim, por que o senhor traz a mesma coisa, pessoas diferentes falando a mesma coisa? Porque vocês já ouviram falar na tal da universalidade do ensino dos espíritos. Quando a gente pega, a gente vê isso muito hoje, né? O pessoal põe uma frase e fala assim: Chico Xavier, Joana de Anjos, Emmanuel, não fala de onde que tirou, que livro que é, que capítulo que é, né? E tem coisas absurdas que são atribuídas, você pensa, de jeito nenhum, quando a Luísa ia falar uma coisa dessa aqui, né? Quando você estuda, quando você medita, você quebra a cabeça, lê uma página, às vezes a gente fica embaraçada num parágrafo, vai lá no dicionário, procura o que é. Eu estou aprendendo todo dia, então essa linguagem moderna do povo aí, né, dos jovens, essa tecnológica aí, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Aí eu fico pensando assim, por que não fala português, né? Seria mais fácil entender, tem que saber inglês, tem que saber francês, alemão. Aí meu filho falou assim: mãe, mas nós estamos num mundo globalizado. Você tem que saber um pouco de tudo, né? Você vai saber só o português? Não pode, não dá, né? Então Emmanuel coloca isso para a gente, né? Quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre, nós seremos livres à medida em que formos conhecendo a verdade mais e mais. Não é isso? A felicidade está vinculada de forma indelével ao progresso realizado. À medida que você progride espiritualmente, você é mais feliz. Pode parecer que não, para quem só valoriza a matéria, mas dentro do coração você sabe. Botar a cabeça no travesseiro à noite, a consciência tranquila: Senhor, eu fiz o que eu pude. Não fiz tudo que devia, mas o que eu pude.
A felicidade possível na Terra é essa. Consciência tranquila, a posse do necessário e fé no futuro. Alcione, quando ele flexiona o verbo no futuro, eu acho interessante porque ele nos oferece um tempo para que possamos aprender a verdade para que ela nos liberte. Ele não fala só, você tem até amanhã ou depois da manhã. Conhecereis, quer dizer, é uma forma futura. Né? Todos vós, né, conhecereis. O que é isso aí? É um cântico de esperança. É um cântico de esperança. À medida que você conhece, que você estuda, que você tenta entender, que você abre o coração, que você escuta o outro. Jesus está falando aí na lei do progresso. Obrigada, Jaira. Ainda Emmanuel, um pedacinho de uma frase dele. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições. Vou colocar a verdade aqui como doutrina espírita, tá? Advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Tem muito pregador espírita por aí, não tem, que fala bem pra caramba, né? Aí está lá no Evangelho. A pessoa é muito conhecida, é benquista na sociedade, mas dentro de casa ele é um tirano, é odiado. Né? É o tirano doméstico, né? Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la, olha o que significa, gente. Conhecer a verdade e conhecereis a verdade. Penetrar a verdade é compreender as obrigações que nos competem. Qual é a nossa obrigação como espíritas cristãos ou cristãos espíritas? Transformação moral, esforço. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Mas aí a gente precisa conhecer qual que é o nosso dever. E qual que é o nosso maior dever? Qual que é o mandamento maior? Amar ao próximo. Amar ao próximo. Não fazer ao outro o que você não quer para você. Só isso. Só isso tudo. Só isso tudo. É? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra grandeza indefinível, age mais e fala menos. E como o nosso tempo se esgota, já esgotou. Eu pergunto agora para vocês. O que essa conversa toda aqui... Porque vocês conversaram comigo. Eu estou falando aqui, mas vocês estão participando. Estou vendo pelos olhares, pelos meneios de cabeça, pelas indagações mudas. O que tem a ver toda essa conversa com aquilo que nós colocamos de início, que era o nosso propósito? Que era buscar um assunto que nos ajudasse a superar as dificuldades que nós temos enfrentado nesses tempos de transição.
vocês seriam capazes de ir para casa agora pensar e responder o que é verdade? O que é verdade para vocês? Para nós? Se alguém perguntasse, por que você diz que o Espiritismo é a terceira revelação, é a verdade? Vocês responderiam? Ou a gente falaria assim, ó, eu vou dar um livrinho para você ler, tá? Porque às vezes a pessoa, a gente fala assim, ó, vou te dar um livro, né? Ou vai ter um encontro e tal, você não quer ir lá. A gente tem que ter senso de oportunidade, senão a gente vai virar uma pessoa enjoada que só fala em espiritismo, que quer impor aquilo que não... Do mesmo jeito que no passado a gente ameaçava os outros com fogo do inferno, né? E com muita caridade falava, não, você vai para o purgatório. Hoje, às vezes, a gente ameaça os outros com umbral. Né? Só mudou a nomenclatura. Né? E nós nos sentimos assim. Quando vem a dificuldade, por isso que eu estou aqui confessando para vocês e pedindo perdão e agradecendo a espiritualidade, quando eu estava triste de ver que eu não ia chegar no safe, eu me passo ET na luz. Tem um recado mais claro do que esse? Marquinhos, nosso tempo se esgotou, meu filho. A gente agradece do fundo do coração, tá? O carinho de vocês, a presença. Podem ter certeza que esse amor fraterno... Estou ficando velha, estou ficando emocionada à toa. Esse envolvimento da nossa casa, do Ceifa e de outras casas da região. Às vezes, quando o ardor da batalha está muito forte, e a gente pensa assim, se a minha mãe estivesse aqui, se eu estivesse no colo da mãe, né? Se a mãe fizesse uma sopinha para mim, se a mãe cantasse uma musiquinha para mim. A gente volta lá na infância, nas coisas felizes que a gente viveu, né? Nas brincadeiras com os irmãos, no andar descalço na chuva, com o pé no barro, né? Pegar uma fruta no pé, brincar com os bichos sem medo, sem ter que botar os bichos tudo bonitinho, de lacinho, de não pode pôr a mão porque tem isso, tem aquilo. Sem ficar medindo as palavras, o que é politicamente correto, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. A gente volta naquela pureza do coração da criança, né? E quando isso acontece, a gente se fortalece. E é isso que acontece aqui conosco quando a gente se encontra no Ceifa. É como se a gente voltasse ao colo de Francisco. Ou sentisse as mãos de Francisco nos afagando os cabelos. Só que nós não éramos seguidores de Francisco. Nós ainda éramos da matilha do lobo de Gúbio. E hoje já melhoramos muito. Então, que as bênçãos de Jesus nos sustentem, né? E daqui a pouco a gente está de volta, né, Marquinhos? Final do ano está aí, né? Nós vamos nos encontrar outra vez no aniversário da casa, se Deus quiser. Se não me convidar, eu venho isso mesmo, sem convite. Vocês têm que me aguentar. Muita paz para vocês, para todos nós. Então, meus amigos, estamos chegando ao término dos nossos trabalhos desta noite. Felizes pela bênção de estarmos juntos
de termos aqui as Casas Espíritas Santos Dumont, nesse movimento tão importante, onde a gente tem trabalhado a nossa intimidade. É óbvio que a gente ama profundamente cada um a sua casa, mas aí a causa tem que sempre ser maior. E isso é que vai nos fortalecer. E tem nos fortalecido. Cada um carregando aí as suas dificuldades, as suas lutas, os enfrentamentos, individuais e coletivos nos nossos relacionamentos, que faz parte do nosso aprendizado. Mas podem ter certeza que o mundo espiritual está muito feliz com esse movimento que vem crescendo a cada ano e que tem norteado, essa preocupação que a gente tem, do movimento espírita, os rumos que as coisas vão tomando, muitos debandando, outros chegando, e assim vai. Um aprendizado é isso aí. Estamos numa escola onde, às vezes acontecem as baixas, as desistências, é natural. Mas à medida que a gente fizer esse esforço de estarmos juntos, colocando a causa à frente, as casas vão se fortalecer muito mais. Podemos ter certeza disso. Enquanto a gente ficar com aqueles ranços, nós ficarmos com aqueles ranços de que aqui o meu reduto é mais importante, a gente vai se perdendo. Mas na medida em que a gente se disponibilizar para abrir espaço, para essa convivência, essa troca, porque a gente vê os evangélicos fazem isso muito melhor que nós, Eles às vezes se despem dos rótulos, e às vezes no movimento espírita a gente fica muito sectário, O nosso quadrado. Então é isso que a gente pretende com esse trabalho, desde que ele se iniciou, para que a gente observe isso, que a gente se fortalece muito mais quando a gente começa a abrir a guarda, as comportas dos nossos corações, para estreitarmos esses laços. Então temos a certeza que o mundo espiritual está vibrando muito conosco, em uníssono, porque só estamos em dimensões diferentes, mas estamos ganhando muito com essa atividade, podemos ter certeza. Então abraçamos a todos, os dirigentes das casas, os trabalhadores das casas espíritas que aqui se encontram. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, na continuidade aí desses trabalhos.